E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Tem gente que se importa com o que as pessoas falam ou como chamam você. Você tem um nome, Deus te chama pelo teu nome. E a palavra de Deus diz que o próprio povo de Deus, Deus o chamou de bichinho de Jacó, ó povozinho de Deus, diminutivo. Por quê? Deus diminuiu o povo dele, porque eles não crê totalmente no Deus deles. Tem muito crente que não crê totalmente em Deus dele. Mas eu não vim aqui para julgar a fé de ninguém, principalmente dos meus irmãos em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus. Porque a fé é dada a cada um de acordo com a medida, né? E é a porção de cada um. Mas cada um vem estar convicto daquilo que crê. Mas se você tem dúvida, aí sim, aí você tem que se preocupar. A palavra de Deus diz que Davi ele passou por uma situação parecida com a de João Batista, só que ele não morreu aqui. O que acontece? No livro de 1 Samuel, capítulo 18, Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. Então, Mical, a Bíblia relata que amava Davi. E sendo isso anunciado a Saul, que era o pai de Mical, que Saul era rei, a Bíblia dizia que isso pareceu bom aos olhos de Saul. Só que, aos bons olhos de Saul, sempre que a gente fala uma palavra bom, a gente entende que é coisa boa, porque fala bom. Mas nem todo bom é de Deus. Nem todo bom tem um significado de intenção boa. Por exemplo, o jovem rico, ele se aproxima de Jesus e fala, bom mestre. E Jesus fala assim, por que me chamas bom? Bom só que é Deus. Porque Jesus viu a ironia daquele jovem. Ele queria se justificar, porque guardava os mandamentos e tal, mas faltava algo que ele não cumpria ainda. Voltando para cá. Aqui também a Bíblia diz que pareceu isto bom aos olhos de Saul, vendo que Davi gostava, amava a filha dele e a filha dele amava ele. O que Davi viu? Saul viu aqui uma oportunidade de matar Davi. Por quê? Porque Saul, ele tentava matar Davi, como várias vezes, se você for ler no 1 Samuel capítulo 18, você vai saber a história, o que aconteceu. No versículo 21, prosseguindo, está escrito, e Saul disse, lhe darei para que lhe sirva de laço, e para que a mão dos filisteus venha ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Então, a intenção de Davi era boa, mas a intenção de Saul era para laço. Da mesma forma que houve uma oportunidade boa de Herodias matar João Batista através da filha, quando ela viu, aqui Saul viu também uma intenção boa de matar Davi com a própria filha. E por que eu estou te falando isso? Que está escrito aqui no versículo 22, que Saul havia dado ordens e falou em segredo a Davi, dizendo, eis que o rei está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. Então, Saul deu uma ordem aos servos para dar notícia a Davi, para ele ser genro do rei, e Saul dá notícia para os servos que todos os seus servos amavam Davi. Tem pessoas que vai chegar no seu ouvido e falar assim, ó, nós amamos Ciclano, nós amamos Beltrano, mas não crê totalmente. A Bíblia diz que o simples, ele passa, ele recebe toda a palavra, o prudente não, ele analisa. Então, saiba pedir Deus discernimento das palavras que chegam ao seu ouvido, ainda que sejam boas, porque pode ser laço, como diz aqui, para que sirva de laço a intenção de Saul.
tá? Tô ajeitando aqui, tá soltando, mas vamos prosseguindo aí, presta atenção. Eu tô encerrando já. E o servo de Saul falaram todas as palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu um homem pobre, desprezível? Então, o que Davi falou quando chegou a notícia? Eu vou ser genro do rei? Até vi a filha dele bonita, mas eu vou ser filho do rei, genro do rei, sendo eu pobre, desprezível? Davi foi desprezível quando ainda morava com o pai, na casa do pai. Quando o profeta Samuel vai lá, ungiu o rei, enviado por Deus, Davi estava na onde? Cuidando das ovelhas lá no pasto. Todos os irmãos foram chamados. Mas o profeta falou, Samuel, ninguém senta para comer enquanto ele não se assentar à mesa. E Davi foi chamado ali, mas Saul estava sendo que desprezado. Então Davi sabia que ele era desprezado ali no meio dos seus irmãos, no meio de sua família, e também está dizendo que ele era um homem pobre. O próprio Davi reconhecia isso. Mas, no versículo 24, os servos de Saul denunciaram isso, dizendo: foram tais palavras que falou Davi. Então, Davi, os servos de Saul, traz a notícia para Saul, falando que o Davi respondeu. E aí anunciaram os servos essas palavras a Davi novamente. E este negócio pareceu bem aos olhos de Davi, de que fosse genro do rei. Porém, ainda não tinha se havido se cumprir. Então, a mesma mensagem que veio sobre Davi quando ele ouviu para ser a oportunidade de ser genro do rei, ele reconheceu: eu sou desprezível, eu sou pobre, por que o rei quer que eu se torne genro dele? E os servos de Saul voltam novamente fazendo a mesma pergunta. E a palavra de Deus diz que Davi viu que este negócio pareceu bom aos seus olhos. Aqui vai dizer que pareceu bom aos seus olhos no sentido bom, não ruim. Mas desde o princípio, Davi já se desconfiava, porque eu fui desprezível diante da minha família. E tá vendo uma notícia aí. Será mesmo que eu estou querendo ser honrado? Porque ele havia passado por experiência. Então tem experiência que você passou, que você vai falar assim: não, tá vendo uma situação nova aí, de uma forma diferente. Só que é a mesma causa, o mesmo assunto, mesma intenção, só que de uma outra forma, entende? E Davi viu bons seus olhos, ao contrário de Saul, que a palavra de Deus diz que não era a intenção aquilo. E o que diz aqui, para estar encerrando, que então Davi se levantou, partiu com seus homens, feriu dentro dos filisteus homens, e Davi trouxe os prepúcios. Porque no versículo, o que aconteceu? Que Davi mandou ele ir lá e matar os filisteus e pegar prepúcio. Só que a intenção de Davi era que Davi morresse com os inimigos. E Davi não morreu. Davi vai lá e mata os filisteus e traz o prepúsculo, que é aquela parte da firmosa que fica debaixo do pênis. E Davi cumpre aquilo que foi designado ele. E no versículo 28 diz: e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Mical, filho de Saul, amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os dias inimigo de Davi. Então a intenção de Davi era a morte, só que Deus era tão com Davi que ele teve que reconhecer: porque eu fiz um laço para matar Davi, mas através desse laço eu estou reconhecendo que Deus é sobre a vida dele. Então existem pessoas que vão reconhecer que Deus é sobre a tua vida, tá bom? Através dos laços que fizeram contra a sua vida, tá? Porque a palavra de Deus diz que não há encantamento contra Jacó e nem feitiçaria. Então pode fazer obra, pode fazer bruxaria, pode declarar palavras ou contrárias, pode te amaldiçoar. Mas como diz a palavra de Deus, pode alguém amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Não tem como. O que eu certifiquei, da mesma palavra que usou com Pedro, o Senhor, da mesma forma que o Senhor falou com Abraão, que ia te abençoar, eu abençoarei, que ia te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Assim foi com Davi. E no versículo 30, vai acabar,
diz: E saindo os príncipes dos filisteus à campanha, sucedia que Davi se conduzia com mais êxito que todos os servos de Saul, portanto seu nome era muito estimado. Então o nome de Davi ficou estimado. Por quê? Porque onde que colocava ele, fazia as coisas com êxito. Onde que colocava, o povo via que a mão de Deus era com Davi, porque existia êxito em tudo que ele fazia. Então, se as pessoas fizerem tentar mal contra você, se o inimigo tentar fazer o laço contra você, sabe que Deus vai te dar vitória, vai te fazer você ter êxito. E muitos vão saber que você será uma pessoa estimada pela presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. No lugar do desprezo, será o lugar do estimado.